Olá, eu sou Vilmar. Eu sou a Aline, nós somos especialistas da saúde da mulher. Bem-vindos a mais um Descomplicando, um espaço onde a gente traz assuntos sobre a saúde da mulher de forma descomplicada, holística e educativa. Lembrando que de forma alguma substitui a avaliação de um especialista, então se você tem alguma queixa, tem que procurar um médico. E no Descomplicando de hoje, a nossa paciente está com uma verruga anogenital. E agora, Aline? E agora, gente, o que fazer? Eu acho que vai ser bom porque essa aula ela vai complementar um dos vídeos que a gente fez sobre HPV, não sei quem lembra, mas as verrugas anogenitais, elas estão associadas ao vírus HPV. Então, vamos recapitular um pouco. O que é o vírus HPV? O vírus HPV ele é um vírus, tá? Existem mais de 200 subtipos de vírus. E desses, 40 mais ou menos acabam infectando a região anogenital e são sexualmente transmissíveis. Então, existe HPV sexualmente transmissível e HPV que não é. Mas o que acaba acometendo a região anogenital está associado, sim, à relação sexual. E existem também duas categorias de HPV que acometem a região genital. A gente tem os HPVs de alto risco e eles estão mais associados a causar lesões que eventualmente podem levar a tumores, cânceres, como câncer de colo de útero, câncer de pênis, câncer de língua, orofaringe. E a gente tem o grupo de HPV de baixo risco, que apesar de não causar lesões que levam a um câncer, podem levar a lesões que incomodam. E essas lesões são as verrugas que podem aparecer na região anogenital. Falando da saúde da mulher, principalmente ali na região da vulva, da região perianal, pode também acometer a vagina, a parede da vagina e até a região ali do colo, tá? E o que é importante a gente lembrar em relação ao HPV? O HPV ele está muito atrelado à imunidade do paciente no qual ele infecta. O que eu quero dizer por isso? A maioria dos pacientes que se infectam com HPV, falando agora um pouquinho das verrugas anogenitais, são as mulheres ali em torno de 15 a 19 anos, quando estão iniciando a vida sexual, não usam método de barreira, não usam preservativo. Só que dessas, 90% vão conseguir eliminar o vírus sozinho e não deixar o vírus chegar e causar alguma lesão naquela região, porque a imunidade é tão boa que não deixa o vírus infectar a célula. Mas a gente sabe que pessoas que têm alguma deficiência ali na imunidade, ou porque estão fazendo algum tratamento com imunossupressor, pacientes que estão fazendo tratamento para câncer, pacientes que têm HIV, por exemplo, transplantados, eles acabam tendo uma imunidade um pouquinho mais deficiente. Então, se eles entram em contato com HPV, grande chance de desenvolver alguma lesão, dentre elas as verrugas, tá? As verrugas, elas não necessariamente vão incomodar o paciente. Elas podem apresentar algum sintoma, Vilmar? O que você acha? Então, de forma geral, o que ela pode apresentar sintomas, não? Pode até ter corrimento genital associado, ou pode ter apenas a verruga presente na vulva, que quem vai diagnosticar vamos ser nós, durante o exame clínico ou quando nós solicitamos uma colposcopia para essa paciente, e lá vai ser diagnosticada a presença dessas verrugas que tem característica própria, né? Tem uma formação muito clássica, que é uma projeção papilar que tem um eixo vascular no seu meio que você identifica como papila sugestiva de HPV. Mas, Aline, nós pegamos e fizemos esse exame, fizemos a colposcopia, vimos que é uma lesão verrucosa papilífera ligada ao HPV, mas tem que firmar um diagnóstico, tem que fazer a sorologia dessa paciente? Como funciona? Olha, então, a maioria das pacientes, como o Vilmar acabou de comentar, vão ter as lesões ali. Elas também podem ver as lesões, sentir as lesões e trazer pra gente a queixa. As lesões, elas podem ser únicas, então ser uma lesãozinha ou podem ser várias. Normalmente não doem, mas pode ter um pouco de prurido, de coceira. E o diagnóstico é clínico. Você olha, bateu o olho e você já sabe que é uma verruga de HPV. Você não precisa ficar biopsiando, você não precisa ficar fazendo nada do gênero, tá bom? A biópsia, ela só vai ser indicada se eu tentei tratar aquela verruga como uma verruga por HPV e ela não tá melhorando, tá? Ela só tá progredindo. Então, nesses casos, está indicada a biópsia. Fora isso, a gente vai tratar de forma habitual, pensando aí nos protocolos, tá?
Mas, como o próprio Vilmar comentou, se a paciente tem verruga de HPV, já me fala que ela entrou em contato com HPV de baixo risco que a gente comentou. Ela pode ter entrado em contato com HPV de alto risco? Pode também, né, gente? Porque pode vir em combo. Então, uma paciente que é diagnosticada com lesões anogenitais sugestivas aí de lesão de HPV, é sempre importante que ela seja rastreada para o HPV de alto risco na região do colo. Então, você faz a pesquisa, você faz como se fosse uma coleta de Papa Nicolau, às vezes até junto da coleta de Papa Nicolau, para pesquisar o HPV de alto risco no colo, porque se vier positivo, a gente tem que ficar atento. A gente já comentou um pouco disso lá na nossa aula de HPV. Tá bom, então a nossa paciente está ali com as lesões de HPV, verrucosas, e a gente tem que tratar. Então, como que eu trato normalmente essas lesões? A gente tem duas formas. A gente pode tentar destruir a lesão, ou eu posso tirar a lesão. Então, eu tenho tratamentos destrutivos e tratamentos de excisão. Destrutivo, eu posso passar um ácido, eu posso passar um vapor de CO2, tá bom? E tentar destruir a lesão. Eu posso passar um cautere e tentar, né, destruir a lesão. Ou eu posso tentar retirar a lesão. Como? Fazendo incisão e tirando. Como que eu decido qual o melhor método para tirar? Vai ser uma decisão em conjunto com a sua paciente, de acordo com os recursos que você tem no local onde você está, o que você está habituado também a fazer, quantas lesões a paciente tem, qual a localização dessas lesões e, muito importante, gente, o limiar de dor da sua paciente. Apesar da gente tentar fazer anestesia local, se ela tem muita lesão, às vezes alguns métodos vão dar muito desconforto para ela e talvez você precise fazer um tratamento um pouquinho diferenciado para ela. Então, isso é muito importante, tá? Mas esse tratamento vai ser levado dessa forma. Agora, também é importante falar, lembra que eu falei que tem muita relação com a imunidade? Pois bem, se a gente não fizer nada, a lesão pode desaparecer sozinha? A resposta é talvez sim. Principalmente se for uma lesão pequena, única, e a paciente tiver uma melhora da sua imunidade, ela pode eventualmente o seu próprio corpo resolver a lesão e às vezes não precisar fazer nada. Mas isso não justifica a gente, uma vez diagnosticando a lesão, não fazer nada. Isso é, eventualmente, a paciente sentiu uma verruguinha, nunca foi no médico e a verruga desapareceu sozinha. Isso pode ter acontecido mesmo. E o tratamento, né, do HPV como um todo, ele não serve só o tratamento da lesão que eu tô vendo. Eu quero tratar a lesão, a verruga no caso, que é o que a gente está comentando, mas eu também quero melhorar a imunidade dessa paciente a ponto de estimular o sistema imune dela a fazer o quê? Eliminar esse vírus. Então, fora o tratamento que eu já comentei das verrugas, a gente também vai tentar fazer o quê? Um fortalecimento da imunidade dessa paciente. Então, se ela é uma paciente que tem algum problema de saúde, diabetes, pressão alta, se ela é uma paciente que acompanha com a reumato, eu vou tentar me certificar de que esse problema de saúde está bem estabilizado e equilibrado. Se ela é uma paciente tabagista ou que bebe, ingere bebida alcoólica, eu vou pedir para ela tentar diminuir ou até mesmo abandonar esses hábitos que podem contribuir para o vírus se replicar mais, ou seja, que atrapalham a imunidade. E mais do que isso, a gente tem uma ótima ferramenta hoje em dia no sistema de saúde, que são as vacinas, ainda bem, né? A gente tem vacina que vem com o objetivo de fortalecer a imunidade da paciente, porque se ela entrar em contato novamente com o vírus, ou o vírus ainda está no organismo dela, ajudar o nosso organismo a eliminar o vírus, fazer o que a gente chama de clearance viral. Então, existem duas vacinas. A do SUS é a quadrivalente, que pega 4 subtipos, e a gente tem a do particular, que é a Gardasil, que é a nonavalente, pega 9 tipos. A gente falou bastante delas também na nossa aula de HPV, falou sobre idade, quem tem indicação, quem não tem. Então, aqui é só relembrando elas. Aline, mas a paciente é casada e ela está com essa verruga e ela está preocupada se não foi o marido que passou essa lesão para ela. Tem que examinar o marido tem que procurar um urologista. Perfeito. Como funciona isso?
O companheiro, ele só vai precisar procurar auxílio médico se ele tiver lesão também na região genital dele. Fora isso, não adianta. Por quê? Porque não tem como eu pesquisar o HPV na região genital masculina com uma especificidade e sensibilidade tão boa, não adianta ir atrás. E a gente também comentou na nossa aula de HPV, eu vou trazer para cá. Nunca dá para eu saber quando eu me contaminei com aquele HPV. Eu posso ter me contaminado na minha primeira relação sexual e só desenvolver sintomas anos depois. Existem relatos de pessoas que desenvolvem aí 40, 50 anos depois a lesão. Então, nunca dá para pontuar em que momento da vida daquela pessoa ela se contaminou, porque o HPV ele pode ficar dormindo, ele pode ficar latente no organismo da pessoa e se manifestar em momentos em que a imunidade caiu, quando está mais velha, que tende a ter uma imunidade, ter uma piora da imunidade. Claro, se você só teve um parceiro de relação sexual na sua vida toda, aí não tem saída. Mas se você já teve mais de um parceiro e necessariamente ela se manifestou com o seu parceiro atual, não quer dizer que o parceiro atual é a pessoa que te passou esse HPV. E se você teve mais de um parceiro, você pode ter se contaminado mais de uma vez com diferentes subtipos do HPV. Então, assim, a gente não consegue dar esse tipo de resposta. O importante, assim, estou vendo a lesão, do ponto de vista médico, é tratar a lesão, é fortalecer sua imunidade para que isso não aconteça mais e que você não tenha lesões mais graves. Ótimo, Aline. Então, Perfeito. vamos aos 3 pontos-chave desta apresentação. Então, os 3 pontos-chave da nossa conversa de hoje. 1, é uma lesão causada, então, pelo HPV de baixo risco. 2, as lesões, elas normalmente são indolores e elas podem ser únicas ou múltiplas. E 3, além do tratamento da retirada das lesões, que pode ser por destruição ou retirada, excisão, eu também tenho que focar em fortalecer a imunidade dessa paciente. Além de mudanças de hábito, controle das doenças que ela possa ter, o mais importante é lembrar da vacinação. Ótimo. Então, nós falamos de HPV no vídeo anterior. Exato. Agora falamos das verrugas ligadas ao HPV. Exatamente. Gente, então acho que esse assunto de HPV está encerrado. Espero que vocês estejam gostando do nosso canal. Dê o like se vocês estão gostando. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. E Aline? Que mais? Vamos lá. Se você gostou desse vídeo, se você tem alguma pergunta, sugestão de tema, quer deixar aqui seu relato, não esqueça de deixar aqui nos comentários pra gente, que a gente vai adorar ler e responder. Ativem o sininho para receber toda vez que a gente posta um vídeo, para acompanhar aqui o nosso canal, e a gente se vê na próxima. Até o próximo. Até mais. Tchau, tchau.